Bom dia, pessoal. Espero que esteja tudo bem com todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês para apresentar o nosso webinar Transformando o QA com IA. Meu nome é Wolf Selmer, sou executivo comercial da Ecosistemas Global e hoje eu tenho o prazer de ter um bate-papo com dois profissionais que trabalham no dia a dia com iniciativas, estratégia, automatização e inteligência aplicada à qualidade de software. Eu apresento a vocês o Lucas Souza, especialista em automatização de testes, que vai abrir o painel compartilhando com a combinação entre IA e automatização, está elevando o padrão de qualidade e acelerando o time to market das empresas. Em seguida, vamos conversar com Alex Martins, VP Estratégia da Catalon, que vai trazer uma visão global e estratégia de como a inteligência artificial está sendo incorporada em todo o ciclo de qualidade. O Alex também vai trazer e vai apresentar para a gente o True Test, uma solução que usa IA para revolucionar a forma como as empresas realizam testes automatizados, trazendo agilidade e inteligência ao processo de QA. Mas antes de passar para os nossos colegas, eu quero compartilhar rapidamente como a Ecosistemas Global tem compartilhado e acompanhando a empresas em mais de 30 países na evolução da cultura de testes, ajudando a entregar mais valor, qualidade e abordagem cada vez mais preventiva, colaborativa e estratégica. Há mais de 30 anos, a Ecosistemas Global atua com serviços de tecnologia, QA e automatização com o propósito de acelerar a transformação digital dos nossos clientes. A IA deixou de ser um conceito do futuro e se tornou uma aliada prática no dia a dia dos testers. Ela reduz o tempo de execução, aumenta a cobertura, antecipa falhas e apoia em decisões com base em dados reais. Na Ecossistemas temos visto como a evolução da inteligência artificial vem potencializando o QA, que sempre foi estratégico, tornando processos ainda mais eficientes, preventivos e conectados ao negócio. É exatamente isso que a gente vai ver agora. Para começar, eu quero chamar o Lucas, especialista em automatização, que vai conversar com a gente como a IA está evolucionando o ciclo de qualidade e o papel do QA e como está o dia a dia na prática. Lucas, tudo bem? Como eu falei, a IA deixou de ser uma ideia, uma ficção, e hoje é uma realidade. Mas quando o assunto é qualidade de software, o que exatamente muda com a chegada da inteligência artificial? Olá pessoal, bom dia a todos, bom dia Alex, bom dia Wolf. Eu espero que todos se sintam bem e que todos saiam aqui com um pouco de aprendizado sobre o que a gente vai falar hoje. Excelente pergunta, Wolf. Vamos lá. Excelente pergunta, Wolf. O que muda com o papel de QA, tá? A IA, a gente sabe que ela está transformando a forma de como nós olhamos para a qualidade no geral, tá? Antes, por exemplo, o QA tinha uma atuação muito mais operacional, tá? Ele era o tester, ele executava testes, ele encontrava bugs, ele reportava defeitos, Wolf. Hoje, com a IA, o QA ele começa a ficar mais estratégico, ele começa a analisar dados, ele começa a prever falhas, ele começa a orientar, decisões estratégicas. A gente para de ser o QA que somente testa, para de ser o tester, tá? Ele passa a ser quem ensina e supervisiona a inteligência que esta sim vai testar, tá bom? Ou seja, a IA, ela não tira o nosso lugar, tá? A IA ela não vai substituir, não vai tirar o lugar do QA. Ela vai ampliar o alcance do QA, entendeu? A IA ela Maravilha, e na vai prática? acelerar. Oi, desculpa? E na prática, Lucas? Ah, sim, na O que prática. essa Na- revolução significa? Quais são os Perfeito. impactos nos testes de per- software? Perfeito, excelente pergunta. Na prática, Wolf, a IA ela tá tornando o ciclo de testes mais inteligente e preditivo, tá bom? Hoje, por exemplo, vamos lá, existe um aprendizado contínuo da IA. A IA ela aprende com os testes executados, e ela analisa os logs que a gente coloca para ela analisar, tá bom? Ela entende os erros que acontecem a partir dos logs, ou seja, o aprendizado da IA ela é sempre contínuo. A IA ela gera, opa, aqui perdão. A IA ela gera casos de testes automaticamente, a partir de uma história de usuário, bem como ela gera scripts, scripts que param de quebrar, tá?
que eles se autocorrigem. Por exemplo, você tem um elemento de testes ali, Wolf, na sua determinada tela, e você perde aquele elemento numa automação, mudou a tela. Agora a IA, ela já consegue entender aonde aquele elemento estava, ela vai buscar novamente aquele elemento e buscar, tá bom? Então ela faz ela se autorregenera as automações de testes, tá bom? Da mesma forma também, Wolf, que, a IA ela faz uma análise preditiva das falhas, tá? Ela identifica padrões de erro, tá? Esses padrões de erros que muitas vezes, passam pelos olhos humanos e a gente não consegue identificar, mas agora a IA ela consegue analisar antes que eles aconteçam. A IA ela cruza informações de execuções anteriores, ela pega um histórico de bugs e até dados de comportamento do sistema, tá? E aí ela prevê, tá bom, probabilidade de falhas futuras. Com isso, ô Wolf, olha que interessante, com isso o QA ele pode atuar de forma mais preventiva, tá? Ele concentra os esforços aonde exatamente, está mais vulnerável. Ele não se torna mais uma fábrica de testes, tá bom? Antes que o defeito apareça em produção, o QA já consegue saber por causa da análise preditiva que a inteligência artificial ajuda a fazer. Outro avanço importante que eu penso são os testes visuais. Isso é muito legal, Wolf. Os testes visuais baseados em inteligência artificial. Eh, Diferente talvez daquela comparação tradicionalmente que a gente faz de pixels e que costuma ter vários falsos positivos, tá? A IA agora ela consegue entender o contexto da interface, o contexto da tela. Ela reconhece o que de fato é um erro funcional ou, sei lá, uma variação estética, tá? Como uma sombra, um pequeno deslocamento da tela, alguma coisa assim. Não, a IA agora ela consegue contextualizar aquela tela e a partir disso sim, fazer uma validação. Isso, Wolf, torna a validação visual muito mais precisa, tá? E evita aqueles, ruídos de análise e tudo mais. E o mais importante que penso eu, que ele vai permitir que o QA ele foque no que realmente impacta a experiência do usuário, tá bom? E eu acho que por último, né, é importante citar também que a IA ajuda a priorizar alguns casos de testes, tá bom, Wolf? A IA ajuda a priorizar casos de testes para saber qual teste de fato ele é mais, ele precisa ser testado antes do outro. Um exemplo, nós estamos hoje a Eco tá numa empresa mexicana internacional aí, né, que nós chegamos lá para entender quais são os testes mais prioritários. E com isso nós pegamos os casos de testes, jogamos na IA e a IA vai dizer para a gente quais os casos de testes mais prioritários para serem testados, para serem automatizados. Tudo isso, Wolf, reduz tempo, aumenta a precisão do QA e libera, vamos lá, o QA ele pensar estrategicamente, tá? Mas é importante falar, a inteligência artificial, Wolf, ela não vai substituir a decisão humana. Ela apenas acelera o caminho até uma inteligência correta, tá bom? O papel do QA é continuar orientando e validando a inteligência artificial, tá bom, Wolf? Eu acho que isso é muito importante. Maravilha, bastante entendido. Então, o QA não está sendo substituído. Mas o que muda, Lucas? O que muda e quais são as novas habilidades que o QA precisa ter para continuar nesse jogo? Para não ser Exatamente, Wolf. substituído? Exatamente. Vamos lá. Para o QA não ser substituído, ele precisa se atualizar. O QA de hoje, ele precisa ir, além de uma execução. Ele precisa ele precisa se tornar um estrategista de qualidade. Vamos lá, ele não é mais um tester. Ele agora é um estrategista de qualidade, tá? A inteligência artificial, ela assume, parte da execução. Mas a interpretação, o contexto, a ética continuam sendo 100% humanas. O QA atual, ele precisa ter uma caixa de ferramentas totalmente novas, tá? O QA ele precisa ter um pensamento analítico e crítico. O QA moderno, ele precisa ser capaz de, talvez de interpretar os resultados dados pela IA. Ele precisa entender
por que que a inteligência chegou naquela determinada conclusão. Ele precisa pegar aquilo que a inteligência deu para ele precisa avaliar aquilo, aquela decisão, e para ver se faz sentido dentro do contexto que a gente está inserido. Eh Porque a IA, ela é treinada, então a gente pega aquilo que o treinamento dela nos trouxe, nós avaliamos e questionamos aquilo, investigamos aquilo e validamos aquilo se for necessário, tá bom? O QA também, Wolf, dentro dessa caixa de ferramentas, ele precisa ter uma capacidade de leitura de dados, de métricas, para entender as tendências. Vamos lá, ou seja, hã com a inteligência artificial, o nosso acesso à quantidade, nós temos um acesso enorme numa quantidade de informações. Nós temos logs, nós temos tempos de execução, nós temos taxas de falha, indicadores de cobertura, e aí o QA tem muita informação e ele precisa saber traduzir esses números, essas tendências, essas ações práticas. Ele precisa ter a capacidade de leitura e entendimento daquilo. É essa habilidade, que transforma o teste, puramente técnico, em uma ferramenta estratégica para o time e para o negócio. O QA agora ele precisa ter essa capacidade de leitura. Do mesmo jeito, Wolf, que o QA ele é humano, né, então ele precisa ter um conhecimento técnico, ético, perdão, ele precisa ter um conhecimento ético e contextual, para garantir decisões justas e seguras. Vamos lá. Nem toda decisão que a IA traz para a gente é uma decisão neutra. Ela reflete os dados que ela recebeu da gente, certo? E as regras de negócio e as regras que ela compreendeu, tá? Então, o QA ele pega aquela informação, ele garante, tá, que essas decisões sejam justas, elas sejam seguras, elas sejam coerentes com o propósito do sistema, para o propósito para que essas informações foram geradas, tá? É o QA, vamos lá, eu acho interessante falar isso, que o QA, ele é quem traz o olhar humano, tá. Ele avalia se o resultado, ele é tecnicamente correto, mas ele também avalia se é ético e responsável aquele resultado, tá bom? Isso é bem importante. E eu acho que é importante falar também que o QA, ele tem que estar sempre atualizado e ele precisa ter domínios de ferramentas inteligentes, tá. E agora o Alex está aqui, ele pode falar muito, muito melhor do que eu, tá. Mas uma ferramenta inteligente, uma ferramenta inteligente que utiliza hoje a inteligência artificial é o Catalon, tá. Que ele já tem aplicação de inteligência artificial, ele já tem a aplicação de automação, de análises, testes visuais e tudo mais, tá. Então eu acho que eu tô falando demais, mas para correr um pouquinho aqui, então o QA ele deixa de ser aquele executor do teste, Wolf, tá? E ele passa a ser a quem orienta a inteligência, pra que testa. Agora o QA ele é um analista estratégico, Wolf. Ele domina a análise de dados, de métricas, da ética de qualidade, ele evolui a qualidade técnica, tá bom? E a inteligência artificial transforma ele num analista de fato de qualidade. Ele não é mais um tester. Não é um cara da ponta da esteira que só fica testando ali. Não. Agora, com essa nova gama, essa caixa de ferramentas aí, o QA ele aumenta ainda mais o valor do produto, Wolf, tendo o impacto, real, tá? O impacto ele é real quando a inteligência artificial é aplicada, tá? Ele não faz mais parte da fábrica de testes que só gera testes. Não, não, não. Não, mas agora o QA, ele testa o que precisa ser testado e com qualidade. Então, a IA, vamos lá, ela não substitui o QA que evolui, tá? Ela substitui o QA que não evolui, Wolf, tá bom? Ah, maravilha, maravilha. Mas antes de você trazer o Alex para a conversa, como que você está usando a Catalon, no seu dia a dia, na prática? Como que você está usando isso, no seu dia a dia? Mostra pra gente aí. Perfeito, perfeito. A Catton é uma plataforma que une automação,
em inteligência artificial e análise, de forma prática, tá bom? Com a Kathlon, nós conseguimos realizar aqueles testes, eu vou usar o português aqui, tá? Autocurativos, o self-healing, na verdade, tá? Que depois a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, mas é basicamente que, igual eu já comentei, você perde um elemento da automação, a inteligência artificial já entendeu onde aquele elemento estava, ela vai buscar aquele elemento, ela não encontrando, ela vai substituir aquilo, ela vai passar o teste vai dar certo e vai apontar para você aonde estava o erro e aonde você precisa arrumar, tá? Existe ali também o visual testing, com a inteligência artificial, né? Que ele compara imagens, ele vê ele tem uma imagem base, tá? A partir desta imagem base, ele vai pegar aquela imagem que chegar até ele, vai fazer a comparação ali e vai ver se a imagem está correta ou não está correta, tá? Nós temos ali também o Testops, tá? Que ele realiza, ele analisa resultados, tá? Com insights automatizados e ele faz uma predição de falhas. Ou seja, Wolf, o Kathlon, ele leva a inteligência artificial para dentro da rotina do QA, tá? E com apoio aí da ecossistemas, as empresas conseguem evoluir de um QA reativo, tá? Um QA que só recebe para um Testador. QA. Ele é isso, ele retira o testador, ele tira o QA reativo, ele retira o QA testador e agora ele coloca um QA estratégico. Isso, Wolf, um QA estratégico que ele é focado na prevenção e ele é focado em trazer mais valor para a inteligência, para o produto em si. Ou seja, Produto, a IA é uma aliada e o Catalan, ele é o motor. É o QA que conduz tudo isso, Wolf. ilha. Perdão. Cara, vendo como você está vendo isso no dia a dia? Qual é a sua visão desse que era estratégico? Legal, legal. Eu acho que, existe um novo passo, né. Eu até compartilhei aqui a próxima frase, Wolf, é isso daí mesmo, tá. O que a inteligência artificial é o vento e o QA ele é o leme, tá. A inteligência artificial, ela vai acelerar o caminho vai ficar mais rápido, tá. Mas é o QA quem vai definir a direção do caminho. O futuro da o futuro da qualidade de software, ele é colaborativo, com humanos e máquinas, né, trabalhando juntos. Não é para substituir, né, essa palavra está muito em voga, "a inteligência artificial vai me substituir", não é para substituir, tá, mas é para ampliar a inteligência e o impacto do nosso trabalho, tá. Inclusive, Wolf, vou te mostrar na prática alguns slides aqui de vídeos de como a IA pode adiantar a nossa vida, tá bom? Pode ser um pouco mais rápido aqui, Mila pra gente. tá? Perfeito. Eu vou passar aqui pro próximo slide, pessoal. Tá bom? Vocês estão vendo aí já, né? Porque eu não tô tendo o retorno de vocês. Tem uma mãozinha Não, tá levantada. tranquilo, a gente tá vendo. Tá, tá bom, perfeito. Tem uma mãozinha levantada, Wolf, aqui. Posso passar o vídeo, depois a gente traz as mãozinhas, pode ser? Sim, sim. Vamos lá, perfeito. Vamos lá. No vídeo 1 aqui, nós temos o Studio Assist, tá? Vamos lá, deixa eu dar um pause. Vou aumentar aqui para vocês, vou retornar. Ó que inteligente, ó que interessante, pessoal. Opa, deixa eu voltar. Volta. Legal. Ó que ah, o Studio Assist, ele gera um código, tá bom, com assistente de IA, tá, que a partir de uma história escrita em linguagem natural. Vocês podem ver aqui na tela, aqui da linha 21 e 28, que está escrito em linguagem natural, que o tester ali, ele vai abrir um determinado site, ele vai colocar um usuário, ele vai colocar uma senha, ele vai clicar no botão login
Ele vai verificar se a página inicial ela foi carregada, ele vai adicionar um produto no carrinho, tá? Ele vai verificar se o produto foi adicionado corretamente no carrinho e vai fechar o navegador. Veja só, então ele tem toda a linguagem natural ali escrita, tá? Ele vai até o Studio Assist e vai gerar o código a partir do Studio Assist. Perfeito? Gerou o código. Está gerando o código. O código foi gerado aqui, está subindo ali todo o código. Perfeito. Isso, todo o código foi gerado. Agora, ele clicou aqui no Play. Vou até retornar só um segundinho aqui. Opa, perdão, pessoal. Estamos ao vivo, isso é assim mesmo. É, Essa é a eu mágica do ao apertei, vivo. eu apertei espaço querendo dar pause no vídeo. Tá? Gerou ali a linguagem natural, gerou o código, perfeito. Está gerando o código nesse momento. O próximo passo, pessoal, é aqui em cima, justamente aqui. Ele vai apertar play neste código gerado, perfeito? Apertou play neste código gerado e vai começar a execução da aplicação. A automação, ela foi iniciada no navegador. Ela, deixa eu retornar, porque o robô ele é muito mais rápido que nós, tá? Então ele fez o login, ele adicionou o produto, validou o produto e fechou o navegador. Tudo muito rápido. Olha o resultado aqui embaixo. Veja só, ele vai abrir, veja o resultado aqui embaixo. Ele abriu o navegador, ele colocou o login, ele fez o login, ele inseriu um usuário, fez o login, ele verificou se ele estava na página de fato, tá? Ele inseriu o produto no carrinho e, por último, fechou o navegador e encerrou o teste o teste automatizado. Isso tudo em poucos segundos. E pouquíssimos segundos ele fez tudo isso utilizando o Studio Assist, que ele gera um código a partir de uma linguagem natural. Tudo isso feito por inteligência artificial. No próximo vídeo, pessoal, nós temos aquele visual teste. Isso daqui eu acho sensacional. Mesmo trabalhando com isso, eu acho sensacional, pessoal. Veja só é, o QA aqui, ele inseriu uma imagem base, tá? Essa imagem base é uma imagem padrão, uma imagem piloto, que ele vai comparar com essa imagem o que ele capturar na tela, perfeito? Ele foi lá, ele tem uma validação de uma imagem, perfeito. Ele vai subir essa validação, tá? Nós sabemos que já é uma imagem errada. Aí a inteligência artificial ela vai fazer a comparação dessas imagens e vai enxergar aonde está o problema. Pronto. Ele enxergou aonde estava o problema e por que que aquela imagem estava incorreta. Isso daqui é muito sensacional, porque agora você não precisa mais que o QA fique olhando, comparando telas. O QA, ele consegue passar esse ponto, não é verdade? Ah, e isso é bom porque economiza tempo, porque se a IA faz esse comparativo em segundos. Isso. E outra coisa, né? A IA, ela vai pelo código da imagem, né? Ela não vai ficar olhando pontos a pontos na imagem para fazer uma comparação. Aqui nós temos o self-healing, tá? Vamos lá, aqui nós temos né, uma história de usuário escrita em Gherkin, tá bom? Ah, nós temos um código, então, que ele é válido, que ele já passou, uma automação que já funciona, tá? Ele mostrou ali no canto. Ele vai até um elemento dessa automação. Ó, chegou até o elemento. Perfeito? A setinha vai mostrar. Nós temos, então, esse elemento aqui, ó. O elemento é o header underline container. Perfeito? Esse é o elemento. O QA, ele vai manipular esse elemento e vai retirar esse elemento. Pronto, retirou. Colocou só um HE ali no lugar. Perfeito? O elemento, então, não existe mais. O que aconteceria? Essa automação vai quebrar. Se o QA não utiliza a inteligência artificial, essa automação ela vai quebrar. O QA, então, ele vai dar play na automação, tá? Iniciou,
automação. Iniciou a automação no navegador. A inteligência artificial está procurando o elemento. Ela não vai encontrar o elemento. Por que que ela não vai encontrar? Porque não existe mais. O QA retirou ele, tá? Só que ela encontrou um outro elemento para validar do mesmo jeito. Veja só, ela mostrou que o elemento que foi buscado era o ID HE, não foi identificado, porém existe o elemento header underline container, que é o elemento correto. Ou seja, a IA está treinada para chegar até aquela div na tela e validar aquilo ali. Ela chegou, ela não encontrou, ela vai pegar o que já existe ali, vai fazer passar a automação, vai continuar a automação e depois vai te falar, viu? Altera o elemento aí porque ele mudou, tá bom? Isso é inteligência artificial. Olha só, e o teste ele passou como ok, certo? Funcionou a automação de testes. Isso daqui, pessoal, muda a vida do QA de uma forma absurda. Absurda. A automação, então, ela não quebra mais. Perfeito? Esse é Não maravilhoso. quebra mais. Tá? Maravilhoso. Então, a inteligência artificial, Wolf, veio para mudar aí a vida dos QAs. Maravilha. Mas, ô Alex, deixa eu trazer você para a conversa. Quero escutar um pouco da sua visão. Como a Catalan tem transformado a vida dos QAs, dos QAs, né? Ou seja, a gente tem o Lucas aqui que tem a sua vida já transformada, mas como você, na sua visão estratégica, tá vendo isso? Como essa é a transformação e como tá transformando os negócios? Sim, obrigado pelo convite, pessoal. Muito legal estar aqui com todos vocês e compartilhar um pouquinho das nossas capabilities, né, que a gente vem liberando aí para o mercado. E realmente, quando eu lembro do meu tempo de quando eu era um testador também, eu fico pensando, inclusive tem algumas pessoas aqui na nossa sessão de hoje que vão lembrar muito bem do nosso passado. Como a gente sofria, né, tendo que fazer tudo na mão, escrevendo tudo na unha, né, aqueles test cases, ficar lendo requisito e pensar em quais test cases seriam os ideais para cobrir aquele requisito, e depois escrever o passo a passo, cara, e depois automatizar eventualmente. Era assim, ó, um trabalho era um esforço muito alto, né, e devagar, né, como o Lucas deu vários exemplos aí pra gente. A IA vem, né, entra no nosso mundo para realmente acelerar essas tarefas e deixar a gente focar muito mais na na no que deve ser feito e não tanto no como deve ser feito, né. E lógico, depois que a IA vai lá e toma conta, né, e cria alguma coisa, né, cria algum artefato, aí é nossa responsabilidade como QAs de averiguar se está aceitável, né, ou se realmente não se é lixo. Então, eu acho que pensando, né, no mundo antes da IA, no nível que está hoje, cara, é noite e dia. A gente tem realmente e eu gostei muito, Lucas, do jeito que você falou, de que o QA hoje em dia tem que pensar que tem uma nova caixa de ferramentas, não é nem uma ferramenta nova, é uma caixa de ferramentas nova, né, que não existia até pouco tempo atrás. Então eu acho que isso é uma coisa muito legal que a gente está vendo. E o que eu vou mostrar para vocês hoje é justamente como que toda essa parte, conceitual que a gente vem conversando, tá se tornando realidade. O Lucas mostrou já 3 exemplos, maravilhosos, né, do Studio Assist, que é o nosso agente de inteligência artificial dentro do Catalon Studio. E eu vou mostrar também alguns outros agentes que a gente já soltou aí para o mercado e nesse contexto de como que isso ajuda, né, o profissional de QA a se tornar muito mais produtivo e muito mais relevante nesse mercado que está em constante mudança, tá. Então, Lucas, eu vou só pedir para você parar de compartilhar para eu poder compartilhar minha tela aqui, só só um instantinho. Legal, deixa eu ver se eu consigo aqui agora. E vocês só me digam, por favor, se estão conseguindo ver minha legal aqui, o meu slide. Estão conseguindo? Perfeito. Sim, Legal. maravilha. Tá na tela. Então vamos lá.
Deixa eu só eu sei que eu coloquei lá no LinkedIn e algumas pessoas comentaram que hoje eu ia fazer uma demo e eu vou fazer mesmo, tá, não não é brincadeira. Vamos ver o que que vai dar. Eu tô esperando por essa demo, eu tô esperando. Então, pô, ao vivo é sempre aquele suador, assim, né, vamos lá. Hã, mas então, só para contextualizar todo mundo, né, a maneira que a gente aqui na Catalon, tá olhando, né, para o novo ciclo de vida de desenvolvimento de software, agora com agentes de IA completamente integrado, né, nesse ciclo de vidas. Então, o Lucas falou bem legal né, dessa questão de que quando a gente pensa no ciclo de vida de testes, né, para o testador, eh quais são as atividades né, típicas, né, que a gente vê? A gente tem um requisito, né, uma user story, enfim, está começando uma sprint, está começando uma release, a gente tem lá os requisitos para aquela release, e a gente analisa os requisitos, a gente vê se tem alguma ambiguidade, o que que falta de esclarecimento, enfim, para a gente poder realmente pensar nos casos de teste que a gente tem que criar para cobrir aquele requisito da melhor maneira possível. E aí depois a gente vai e detalha os test cases, né, enfim, continua nesse ciclo. Então, isso é tudo representado ou está representado aqui por essas caixinhas aqui embaixo, tá. E vocês têm que começar a pensar que cada atividade que vocês têm nesse ciclo de vidas do dia a dia de vocês, já existem agentes de IA especializados que, ajudam vocês a acelerar esse processo, né. Então o Lucas tocou, né, naqueles 3 exemplos que estão aqui, né, e eu vou mencionar mais alguns, mas nós aqui na Catalão a gente está chamando essa nova maneira de encarar o ciclo de vida de desenvolvimento como, um ciclo de vida de testes agêntico, né, essa palavra é meio esquisita, mas significa que é utilizando agentes de inteligência artificial. Agora uma coisa que é diferente aqui na Catalão é que a gente não pensa que a definição de qualidade ou a averiguação, né, a avaliação da qualidade deve parar depois que a gente faz o deployment em produção. A gente continua, nós acreditamos que a gente tem que continuar observando essa qualidade, né, através de como os usuários em produção, estão percebendo ou estão, utilizando essas novas funcionalidades que foram entregues em produção na mão deles, né. Então, isso por quê? Porque agora como o ciclo de vida está muito mais rápido, está muito mais, comprimido, ou está se tornando muito mais comprimido, também existe a oportunidade para serem introduzidos muito mais erros, muito mais problemas. Então a gente não pode pensar em avaliar a qualidade só antes de fazer o deployment em produção, a gente tem que continuar, tá, a gente testou tudo, tá ok, liberou para os usuários. Como é que os usuários estão conseguindo fazer as coisas que eles querem fazer? Eles estão ficando trancados em algum lugar, eles estão vendo alguma mensagem que não deveriam ver, e aprendendo isso, né, entendendo como que está essa experiência do usuário, a gente consegue trazer de volta esse aprendizado para o início do ciclo de vida, para a fase de planejamento, e aí a gente consegue ver, bom, isso o que que vai impactar no meu requisito, tem que ser atualizado, porque a gente, na área de negócios imaginou que o usuário ia usar uma certa funcionalidade de um jeito e projetou o sistema todo para funcionar de um jeito. Chega lá na ponta, os usuários estão realmente utilizando do jeito que a gente pensou, né, que eles iriam utilizar ou não? Os nossos clientes estão geralmente reportando que, assim, que: "Poxa, a gente tem um processo de teste legal agora, a Catalão ajudou, mas ainda tem defeitos escapando lá para a produção". Quando eles foram analisar o porquê que isso ainda está acontecendo, é porque a maneira que eles estão testando o sistema, o time de teste está testando o sistema, é diferente da maneira que os usuários estão usando o sistema em produção. Ou seja, eles estão indo por fluxos né, por workflows em produção que na área de testes não imaginou, porque isso não estava especificado nos requisitos. Então existe essa discrepância que justamente a gente tem que alinhar, né, para garantir que a gente está testando a coisa não só de acordo com os requisitos, mas também de acordo com o que os usuários estão fazendo lá em produção. Certo ou errado, é o que eles estão fazendo. E é isso que a gente tem que passar de volta para o pessoal de negócios, né, para ver, bom,
A gente deixa os usuários fazerem o que eles estão fazendo ou tem que colocar aí algumas restrições, né, dependendo de como que é aquele fluxo, tá? Então só para contextualizar todo mundo, é isso que a Catalon está agregando aí no ciclo de vida, essa parte, esse ciclo contínuo, né, de monitoramento de qualidade em pré e pós-produção, tá? Mas como que a gente faz isso? A gente faz isso através da nossa plataforma, tá? A nossa plataforma da Catalon, que é uma plataforma com agente de IA, onde o Lucas mencionou aqui o estúdio, né? O Catalon Studio, que é a nossa IDE de low code para automação de testes. O Lucas também mostrou a parte do TestOps, que é o nosso Test Operations e Test Management Platform, né? Que faz toda aquela parte de relatório, a parte analítica, a parte do visual testing, né? E tudo mais. A gente tem aqui embaixo o Runtime Engine e o Test Cloud, que é a nossa infraestrutura de execução desses testes automatizados, né? Muitos clientes querem que a execução dos testes ocorra totalmente dentro do firewall deles, dentro da rede deles. Ok, não tem problema, a gente consegue fazer isso através do Runtime Engine. E clientes que não têm essa necessidade e preferem executar os testes na nossa infraestrutura na nuvem, e a gente também oferece essa opção. E aqui em laranja a gente tem o TrueTest, que é esse produto novo que a gente lançou alguns meses atrás, que faz esse monitoramento contínuo dos usuários, de como que eles estão atuando na aplicação, como é que eles estão caminhando pelo sistema, e traz toda essa inteligência de volta para a fase de planejamento e para a fase de testes, para a gente realmente começar a testar o sistema de acordo com os requisitos e de acordo com os usuários, para fechar esse gap que existe, tá? Mas isso aí é uma coisa assim, é uma plataforma já estabelecida, uma coisa que já existe há algum tempo, né? E a gente está agora adicionando essa camada agêntica, né? Essa camada de agentes especializados de inteligência artificial que focam especificamente em partes diferentes do ciclo de vida de teste. Então, para a fase de planejamento, a fase de design de desenho de testes, de manutenção, tanto de testes manuais quanto automatizados, a própria execução, ou seja, agentes de IA executando os testes manuais e automatizados independentemente. E também a parte de análise de relatórios e resultados, né? Análise de resultados e relatórios. E então, a nossa plataforma com agentes de inteligência artificial da Catalon é uma coisa que está em evolução contínua, e a última é essa parte de agentes especializados que ajudam e aceleram, como o Lucas falou para a gente antes, o trabalho dos QAs dentro do ciclo de vida, tá? Então, deixa eu, só para, de novo, terminar o contexto, e aí eu vou começar a minha demo aqui. Hoje eu vou falar um pouquinho rapidamente desse ciclo, do ciclo de vidas mais tradicional, né, que é requisito, análise de requisitos, criação de testes, enfim. Vou mostrar um pedacinho disso, tá? Não todo, porque hoje a gente não tem tempo. E aí eu vou mostrar também essa parte aqui do final, que é a parte de monitorar o comportamento do usuário e trazer essa informação toda para o início, tá? Então vamos lá, deixa eu sair aqui da apresentação e vou entrar onde é que tá aqui? Espera aí. Que tem um negócio do Zoom aqui na frente que eu não tô vendo, deixa eu ver. Aí, agora acho que eu vou ver. Beleza. Então, aqui a gente está no TestOps, tá? Que é a nossa plataforma de Test Operations e Test Management. Então é aquilo, não vou usar muito tempo aqui, mas assim, tem os dashboards que a gente imagina que ou espera de uma plataforma assim, né? E tem a parte de analítica de tendências, a parte de saúde, né? Da release, como é que tá, o que tá faltando, enfim. E tudo isso é customizável, né? Como a gente esperaria. Uma coisa bem legal aqui, já para começar na parte de IA, é que, olha, a gente precisa gerar relatórios talvez diários, né, para a nossa gerência de como é que está o avanço dos testes, o progresso dos testes hoje. Então a gente consegue gerar um briefing, né, para a nossa gerência, que a gente pode simplesmente mandar como uma mensagem, pode botar para ser enviado diariamente, isso, só com as partes chaves do que está acontecendo, ou do que aconteceu hoje, né, no ciclo de vida de teste. Quais são os riscos, né, as coisas para a gente prestar atenção, o que é o foco do próximo período, né, e da onde que essa informação tá vindo, quais são os relatórios aqui dentro da Catalon
que a IA está usando para gerar esse resumo, tá? Então já começa por aí o briefing que a AI está dando. E aqui na esquerda a gente tem toda a parte aqui de planejamento, testes, as partes do que a gente precisa para executar um teste, a parte de preparação, ambiente, enfim, as execuções em si, os relatórios e a test cloud, né, como a gente falou. Eu vou começar aqui na parte de planejamento, onde a gente puxa as informações, né, puxa as user stories, por exemplo, do Gira, diretamente do Gira. Então aqui eu estou nessa release, dentro dessa sprint, eu estou vendo aqui que eu tenho esses requisitos aqui, né, e eu tô vendo aqui que, ó, que todos esses requisitos têm test cases já gerados para ele, né, com esse númerozinho aqui 19, 11, 5, mas tem esse último aqui que é fazer basicamente bater o ponto, tá, é um ponto virtual, digamos assim, online. Ele não tem nenhum test case, então deixa eu dar uma olhada nele para ver o que que eu tenho que fazer. Então é um requisito bem simples, né, escrito naquele modelinho, né, como um empregado, eu quero entrar as minhas horas e pá-pá-pá, e o acceptance criteria tá aqui bem definido entre aspas, né. Então eu como um QA, qual que seria a primeira coisa que eu iria fazer? Eu iria olhar, né, revisar esse requisito para ver o que que se eu já consigo entender e se tem informações suficientes para eu testar ele, né. Então, isso é um esforço que a gente faria, e é um esforço considerável, dependendo da complexidade do requisito. Mas olha o que que a Catalon oferece aqui. Ela simplesmente tem um botão lá, gerar test cases, né. Primeira coisa que a IA vai fazer é analisar esse requisito para ver se está faltando detalhes, se tem ambiguidades que precisam ser, resolvidas, né, e tudo mais. E com isso a gente pode bater um papo com o product owner ou com o analista de negócios, né, para a gente esclarecer isso, que é o que a gente faria naturalmente, né. A gente anotaria aqui as coisas que estão, né, que não estão claras, ia bater um papo com a pessoa para esclarecer isso, anotar de volta e começar a criar os testes. Então a IA já economizou aqui, vocês viram, em segundos ela fez essa análise para mim e está dizendo: "Olha, tem esses 5 pontos que devem ser esclarecidos para a gente conseguir criar um test case, significativo", porque se não esclarecer nada, a IA vai gerar o test case, mas vai ser uma porcaria, né. Vai faltar coisa, vai ser muito alto nível e tudo mais. Então, a IA facilita e acelera esse processo. Então, um exemplo aqui, uma coisa que não está clara é quantas horas por dia, existe um máximo, né, do número de horas a serem trabalhadas no dia, porque não ficou claro aqui no requisito. Aí, se eu sei essa resposta, eu posso vir aqui e falar: "Ah, legal, 8 horas ou, sei lá, 10 horas, o que seja, né. Vamos colocar 8 horas". Aqui a segunda ele fala: "Ó, não está claro isso aqui". Como é que eu faço para identificar uma submissão, duplicada do meu ponto, né. Isso é baseado no identificador do usuário e a data que a pessoa, né, enviou o seu ponto, aí a gente pode dizer que, pode ser os 2, né. E aqui eu tô falando inglês, porque o requisito estava em inglês, tá, mas se o requisito for em português, a IA ia ser uma das outras vantagens da IA, ela opera em qualquer idioma, então aqui não tem restrição nenhuma, imagina que isso aqui tá tudo em português, eu tô respondendo em português também, não tem problema. Mas enfim, vamos lá, eu fiz alguns esclarecimentos, eu vou lá, acho que tá bom o suficiente. Vamos lá, gera para mim os casos de teste. Agora essa é a parte que nós como QA, a gente iria usar um tempo considerável, né, dependendo de novo da complexidade do requisito para gerar uma lista inicial de testes, né. Então aqui a IA fez para mim, vocês viram ao vivo, ainda não deu pau, vamos ver quando é que vai dar, senão não é uma demo ao vivo. Mas, gerou aqui uma lista inicial de 10 casos de teste, que a gente configurou que vamos começar com 10, porque também se a IA der 50 test cases para a gente revisar, a gente já vai começar, poxa, é um trabalhão um pouco grande, né, vamos começar aos poucos, para a gente focar nos mais importantes antes, né. Então, criou os 10 aqui, agora o que que eu preciso fazer? Eu posso abrir cada um deles, né, eu devo abrir cada um deles, e o que que eu vou encontrar? O caso de teste criado por completo, a descrição dele, a pré-condição para ele, e o passo a passo, junto com os resultados esperados e também os dados de que devem ser usados em cada um desses passos, tá.
Mas se eu vier aqui e eu não concordar com alguma coisa, ou quiser fazer algum ajuste, ou adicionar algum passo, ou adicionar alguma coisa aqui, eu posso simplesmente clicar e falar: "Ah, e também vamos colocar essa outra coisa", entendeu? Então, esse é a aceleração que o Lucas estava falando antes. Olha, a IA criou tudo para mim de uma maneira bem confiável com base no contexto que ela tem, porque aqui ela tem o contexto do requisito, que está dentro de uma sprint, e essa sprint tem um contexto que está dentro de uma release que tem o outro contexto. Pegando tudo isso, a IA consegue criar um caso de teste bem, bem definido, e não uma coisa que seja, né, alucinada. Então é bem legal e reduz muito o nosso trabalho. E aí eu posso salvar ele no lugar aqui que eu especificar, e eu posso salvar ele finalmente dentro, ou linkado já com esse requisito, tá. Eu não vou passar por cada um disso, mas assim, enfim, eu criei aqui os test cases, e aí eu, digamos que eu salvo todos eles, tá. Ah, tá, eu tenho que, lógico, escolher onde é que eu quero salvar, senão ele não vai deixar eu salvar, né. Vamos salvar aqui dentro dessa folder aqui, legal. Então eu vou lá e vou salvar, e maravilha, agora eu consigo, já ir para o próximo passo, que é fazer a execução desses testes, né. Então eu não vou executar aqui mais por causa do nosso tempinho, mas enfim, só para vocês saberem, eu posso criar uma execução manual, se eu quiser, né, e dar o nome para ela, enfim, começar a execução. Uma coisa bacana que eu quero mostrar para vocês é aquela parte final lá do monitoramento dos testes, né, ou dos usuários, né, do que o usuário faz na tela. Para isso eu vou mostrar para vocês esse aplicativo aqui, muito simples, de comércio, né, um comércio eletrônico, onde eu posso, né, clicar aqui nos produtos, selecionar, as especificações, a cor aqui dessa capa, por exemplo, adiciono no carrinho, aí eu posso ir lá no carrinho e, né, e ver, eu quero, não, na verdade eu quero 2, e eu vou para o meu checkout, né, enfim, eu começo a completar os meus dados. Imagine que eu estou agora nesse site aqui, e eu sou o usuário final, tá, eu fiz tudo isso como usuário final. Eu Para mim é tudo transparente, eu nem sabia, mas o Catalan True Test, ele tá observando tudo isso que eu fiz, as coisas que eu cliquei, os dados que eu forneci, enfim, tudo que eu tô fazendo. Eu tô passando o mouse aqui por cima, tá abrindo esse outro menuzinho, eu vou lá e clico na Apple, tudo isso está sendo capturado, né, está sendo monitorado. E o que que a gente faz com isso? Bom, aí o True Test, ele me mostra isso tudo numa forma de desculpa, aqui, ele me mostra numa forma de um mapa de jornada de usuários. Olha só, a gente sai da homepage, geralmente, né, a gente vai para a página de detalhes de produto, vai para o carrinho, vai para o checkout, a gente fornece algumas informações iniciais, coloca o endereço, coloca a forma de pagamento, e depois que a gente compra, a gente cai na página de obrigado, né, obrigado pela compra. Tem outras páginas aqui, como a categoria de produto e a página About, que também fazem parte daquele site. Se vocês observarem as linhas aqui, cada linha tem uma espessura diferente. O que significa isso? É a quantidade de usuários, é o volume de usuários lá em produção que vão por um certo fluxo ou vão por um outro fluxo. A gente está vendo aqui essas linhas mais finas, como a página sobre, né? É uma página que quase ninguém vai, isso é normal. E o fluxo principal de um site de comércio eletrônico é, logicamente, o fluxo onde a gente faz a busca pelo produto, olha os detalhes, vai para o carrinho, enfim, e segue aquele fluxo normal. Então, já olhando esse mapa, a gente consegue imediatamente tomar, ou, tomar uma decisão, que o que que é? A gente tem que priorizar os nossos testes aonde, nas partes da aplicação, nas partes do site que são mais importantes para o usuário final. Por quê? Porque se der problema nesse fluxo de checkout, por exemplo, pô, os usuários vão sofrer na hora, eles não vão conseguir finalizar a compra de um produto, e a empresa vai perder renda, né, vai deixar de vender porque existe um problema ali. Então a gente tem que priorizar os testes, no ponto de vista de estratégia de teste, a gente já reprioriza tudo com base no que onde tem mais volume, onde é mais importante para o usuário. Ou não, né, porque às vezes tem uma na área de seguros, na área bancária, às vezes tem uns fluxos que não é muita gente que vai,
mas quando eles vão, é um impacto enorme para o negócio, né? São transações que extremamente relevantes. De qualquer maneira, a gente consegue ter essa intuição ou ter essa validação da nossa estratégia só olhando para esse mapa. E aí eu falo, eu quero ver, bom, deixa eu clicar aqui nos fluxos, nos outros fluxos, né, que eu tenho, ó. Esse aqui, por exemplo, é o de completar a compra de um produto e passar pelo checkout completo. Se eu clicar aqui, eu posso ver, olha, a gente, aqui tem um resuminho, né, em cima, que é tudo criado por IA, e aqui tem os passos mesmo, onde o usuário foi, olha, ele clicou no visualizar o mobile phone, foi para a página de detalhe de produtos, aí ele escolheu o tamanho né, do armazenamento daquele telefone, as cores, enfim. Aqui é o passo a passo em linguagem natural. Mas olha que legal, se eu quiser ver a versão automatizada, que foi automatizada pela IA de maneira completamente autônoma, eu posso ir de novo, onde o Lucas estava mostrando, para o Catalão Studio, olha que legal. Eu estou aqui no Catalão Studio agora vendo aquele mesmo fluxo lá que já foi convertido num caso de testes, tá? Que é o teste case número 4, que é a compra, ó, daquele mobile phone indo pelo checkout. No estúdio, aqui no Catalão Studio, eu estou aqui na visualização manual, que é para aqueles QAs que não querem talvez mexer com código, ou não querem, ou não têm experiência, ou querem distância de código. Aqui é basicamente uma tabelinha que a pessoa escolhe o que que ela quer fazer, se ela quer clicar, se ela quer escrever, né? Enfim. E aí, com base nisso, vocês conseguem ver aqui na descrição, estão todos os passos em linguagem natural que a gente viu lá no TrueTest. Se eu quiser virar pro script, quiser meter a mão no código mesmo, a gente consegue. Eu tenho a visão manual e a visão do script. Tudo isso foi gerado completamente pela inteligência artificial da Catalon, tá? E isso é com base, de novo, no que os usuários em produção estão fazendo. Eh, Aqui é um script totalmente funcional, parametrizado, ou seja, tudo quando eu estou lá colocando o meu endereço para entrega, né, do telefone que eu comprei, o meu endereço, né, o meu CEP, o nome da minha cidade, enfim, tudo isso são variáveis, né, cada pessoa vai colocar alguma coisa diferente, a gente quer executar os testes não só com dados fixos, a gente quer mudar os dados de acordo com os cenários que a gente está tentando executar. A inteligência artificial identifica essas áreas dos fluxos onde deve ser feita uma parametrização de maneira automatizada. Então, todos aqueles passos onde tem input do usuário são parametrizados. E aí a gente consegue, por exemplo, nesse caso, abrir aqui só para vocês, ó, no caso do checkout, deixa eu só fechar o Studio Assist aqui, eu consigo, ó, eu já tenho parametrizado aqui um arquivo de dados, ó, que é um Excelzinho, né, que já foi automaticamente já foi conectado aqui nesse script, e não só ele parametriza, mas ele já oferece alguns dados aqui sintéticos, né, iniciais, só para serem usados pelo QA como modelo, né? Porque óbvio que se o dado tiver que ser correlacionado com o banco de dados, enfim, então esses dados sintéticos não vão funcionar, mas pelo menos o tipo de dados aqui está conectado. E também, ao invés de um arquivinho Excel, pode ser feito a conexão direta com o banco de dados, onde existem os dados de teste que seriam puxados e consumidos por esse script para várias iterações automatizadas, tá? Então, só para mostrar que é um script completamente funcional, foi criado por IA com base em como os usuários navegam no sistema lá em produção, tá? Agora, muita gente pergunta, legal, mas ó, eu tenho agora um novo release, o que que acontece com os testes antigos? Vai quebrar tudo ou vai ter que ser mantido manualmente? Não. O TrueTest ele identifica, olha só que legal, esses fluxos aqui com status stable, tá, em azul, são fluxos que não mudaram do último build para esse build atual. Estão iguais, então não tem problema nenhum. Esses status new são fluxos novos, que olha, antes a gente não viu nenhum usuário fazendo isso, agora eles estão fazendo. Vocês estão vendo aqui que não tem nenhum teste gerado para eles.
Ah, mas como é que a gente faz para gerar? Bom, a gente simplesmente seleciona aqui, olha, eu quero esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, gerar os test cases, né. Ele vai gerar tudo aquilo que eu acabei de mostrar, os passos em linguagem natural, os scripts do estúdio parametrizados com o arquivinho de dados lá com o modelo e tudo mais. Agora, se um fluxo que existia antes, agora esse fluxo tem talvez uma tela a mais, ou tem um botão a mais, algum campo a mais, o status que ele vai ser mostrado aqui é como changed, mudado, né. E aí o que que a gente faz? A gente clica em cima e fala: ó, "Analisar". Aí o TrueTest vai mostrar: "Olha, antes ele funcionava assim, agora está funcionando assim. É esperado essa coisa diferente ou não?". Se for esperado, ok. Clica no ok, ele atualiza automaticamente o test case para refletir o estado atual desse fluxo. Se não foi esperado, a gente encontrou um defeito, né. Foi uma regressão que a gente acabou de encontrar, e aí a gente lida com isso pelo nosso fluxo natural de defeitos, tá. Que também pode ser feito aqui dentro do Catalon, tá. Mas só para dar esse apanhado geral para vocês e mostrar que a qualidade, né, não deve ser, pensada só no ponto de vista antes de produção. A gente tem que realmente continuar utilizando, o que tem disponível, hoje em dia para nós com inteligência artificial, continuar monitorando essa qualidade do ponto de vista do usuário, trazer essa informação de volta para a área para a fase de planejamento e fazer essa manutenção automatizada via AI dos testes que estão mudando, com cada build da aplicação, tá. Então só para relembrar todo mundo isso, e uma coisa que só para finalizar, que é bem bacana, a gente está bem orgulhoso, é que a Gartner, tá recomendando o TrueTest para acelerar a entrega de código e reduzir os custos. Então aqui, ó, um quote da Gartner, que eles publicaram em maio desse ano, tá, que o TrueTest da Catalon é essa tecnologia de inteligência artificial que eles recomendam para fazer essa aceleração do ciclo de vidas, tá. E uma coisa ainda mais legal, que é a última que eu vou mostrar hoje aqui, isso saiu, esse aqui é o Magic Quadrant, o primeiro Magic Quadrant de AI Augmented Software Testing Tools, que saiu agora em outubro, então isso aqui é fresquinho. E olha onde é que está a Catalon lá, essa nossa visão de que a qualidade tem que ser contínua, e amparada por AI, né, por inteligência artificial, onde o QA está ali, dirigindo, né, a IA, é uma coisa que nos colocou sozinhos, olha só, sozinhos ali no quadrante de visionários da Gartner, tá. Então, só para vocês saberem que essa nossa visão e o que a gente vem construindo para tornar essa visão uma realidade é algo que é reconhecido não só pelos nossos clientes, mas também agora pela Gartner, que é um dos maiores analistas da indústria por aí. Legal? Então é isso aí, eu sei que eu passei um pouquinho do tempo aqui, pessoal, mas eu espero que tenha sido, que tenha, mostrado para vocês alguma coisa nova, né. O meu demo não deu pau, e ó, isso aí já fiquei muito feliz, Ah, maravilha. mas se tiverem alguma Essa é a parte pergunta. importante. Não, maravilha, maravilha. Eu vou com o teste, com o Catalo, eu vou voltar esse teste. Vou passar pro Tio dos testes. A gente tem aqui um comentário e também, perguntas, tá. O Douglas Silva comentou aqui que tem usado para criação de casos de testes e revisão dos mesmos versus requerimento. E ele aproveita e faz uma pergunta: "Em qual framework de automatização os testes são gerados?" Os testes são gerados no framework da Catalon mesmo, dentro do próprio estúdio, justamente para manter tudo no mesmo ecossistema, né, que dos nossos clientes já da Catalon. Então, uma vez que o TrueTest gera aqueles casos de testes com IA, ele já é automaticamente empurrado para o repositório da organização, né, para o repositório Git, que a organização escolhe, e esses testes Uhum. podem ser abertos dentro do estúdio, já dentro daquele mesmo padrão que o Lucas estava mostrando. Maravilha. O Fabrício também pergunta aqui se o testes em aplicações desktop foi descontinuado. Ele foi descontinuado na versão 9, não vou saber, 9 ponto alguma coisa, mas agora na versão 10, que a gente já está na versão 10, vamos olhar aqui, ó, posso olhar aqui. Eu estou na versão 10, onde é que está aqui? Vamos ver, eu estou na versão 10.3,
Espera aí, calma aí que eu consigo. Aqui, ó. Se eu clicar ali, aí, ó, eu tô na 10.3.2, tá? Ele já tá voltando. Então, dá uma olhadinha na versão que vocês têm, porque a gente fez várias melhorias, tá? Então, ele foi descontinuado por um tempinho, mas agora tá voltando. Maravilha, maravilha. A Paola tá perguntando aqui, automatizar com IA agiliza muito, mas eu não sei nada de automatização. Ela pode usar o Catalan mesmo assim? Pode, com certeza. Como eu mostrei ali, a Catalan, ela tem dois modos, né? O modo manual, onde qualquer pessoa não técnica pode escolher aqui o que eles querem. Ó, eu escolhi aqui a gente chama de keywords, né? O set text. Então, eu quero definir o texto aonde? No campo de e-mail, né? E eu posso escolher aqui os campos disponíveis, e aí eu coloco o valor que eu quero naquele e-mail. Pode ser um parâmetro, pode ser o valor mesmo que hard-coded que vocês colocam. A gente tem um gravador, né, para a gente fazer a gravação inicial, ou seja, a pessoa não precisa vir aqui linha a linha e começar a montar o script. A gente pode fazer a gravação da pessoa indo na tela mesmo, clicando, interagindo. O output da gravação vai ser uma estrutura assim, e a pessoa pode vir aqui e modificar. O que a gente está fazendo também agora com o Studio Assist, tá? Que é o que o Lucas estava mostrando, a gente chega aqui e coloca, né, em linguagem natural, olha, cria um teste assim, assim, assado, né, e aí manda o assistente de IA, o Studio Assist, criar o teste, ele cria aqui direitinho, e a gente não precisou nem vir aqui nessa interface aqui fazer esse tipo de coisa, tá? O que a gente está fazendo agora próximo como o estúdio ele é conectado no Desktops, já puxando os requisitos lá do Desktops, e aí permitindo que o usuário aqui da Catalão consiga interagir direito. Olha, para o requisito X, né, que eu estou vendo lá, ou então quais são os últimos requisitos dessa sprint que eu tenho que testar? São esses. Ok, gera para mim os testes e fazer esse bate-bola, né, junto com a IA aqui com o Studio Assist, ele já gera os testes manuais, ou seja, isso é uma coisa que está vindo, não está lá ainda, mas está vindo agora nos próximos 2 meses, e isso vai ainda facilitar mais ainda as pessoas que não querem, né, ou que não têm o skill, né, técnico, e vai facilitar muito mais e acelerar até das pessoas técnicas. O que a gente está vendo já no programa beta é que até os automation, né, o pessoal de automação mesmo, hardcore, eles estão adorando isso, porque até o trabalho deles é extrema. Eles criavam, sei lá, um teste a cada, sei lá, 2, 3 horas, agora eles criam 10, entendeu? Então é uma coisa bem, bem bacana. Claro. Maravilha. Obrigado. Alguma pergunta a mais? Não estou encontrando mais uma pergunta. Aqui, o Thiago André está perguntando. Os exemplos mostrados não foram para testes web. No caso de testes com web services, como é que essas funcionalidades podem ser úteis? Sim, a Catalão a gente suporta web, API, mobile também, tá? E desktop, como a gente falou antes, tá voltando agora, tá? Então a gente toca nesses quatro tipos de tecnologia. Tudo que o Lucas mostrou, tudo aqui dentro do estúdio e do desktops, funciona para esses quatro tipos de tecnologia. O True Test, especificamente, ou seja, o monitoramento dos usuários em produção, e aí todo esse outro ciclo, hoje ele suporta só o web, mas até o final do ano a gente está liberando da parte de API, ou seja, os fluxos de usuário pela UI, a gente captura, né, os elementos da tela hoje em dia. Até o final do ano a gente vai capturar também as APIs que são chamadas, né, à medida que a pessoa vai pelos fluxos. E aí no final do nosso ano fiscal, que seria ali em julho do ano que vem, a gente vai ter também a parte de mobile, tá? Então, os dispositivos móveis, à medida que o usuário vai ali navegando pelo fluxo dentro do celular, por exemplo, ou do tablet, a gente também, o TrueTest vai começar a capturar aquelas ações e gerar os testes também da mesma maneira. Maravilha, maravilha. O Douglas aqui está perguntando: vocês já aplicaram para Salesforce? Como foi o E resultado? legal, Douglas. Sim, a gente suporta Salesforce, Workday, Oracle, toda aquela parte do Oracle PeopleSoft, o blá blá blá, né? Tem vários pacotes dentro do Oracle.
Então isso é uma coisa que a gente tem já vários clientes usando, são os packaged applications, né, que também a gente cobre junto com tanto com o estúdio, como também com o TrueTest. Maravilha. Aqui, o Ralph Gouveia. Quais linguagens o Catalan tem suporte? O Catalan nativamente é com Groovy, tá, mas ele suporta Java, ele suporta JavaScript, né, ele não é uma Restrições. coisa proprietária, tá. Aqui é a Caroline Lima. Notei que os testes para o web foram bem rápidos. Nos meus testes mobile, tem um pequeno tempo para encontrar cada objeto, levando um tempo extra. Existe alguma dica para otimizar a velocidade dos testes mobile? Caroline, quanto Tem, para a esses gente esquemas? Mas eu vou deixar aí para o Alex responder. A gente, no último em agosto agora, a gente liberou uma nova, funcionalidade com inteligência artificial para acelerar a parte de mobile, né, porque antes a gente estava muito conservativo na parte eh, da espera entre uma ação e outra na parte de mobile, e aí a gente agora está usando a IA para fazer as decisões. Olha, a gente já consegue ver os objetos? Já, então já toca a ficha, né, vai mais rápido. Então tem que ver, Caroline, né, qual que é a última versão que vocês estão usando, se vocês já estão usando essa capability nova, mas, o ideal seria a gente fazer uma sessão com vocês para ver, se vocês estão usando todos os últimos recursos, né, que foram envolvidos, mas isso é uma coisa que em agosto, especificamente, a gente teve uma melhora muito grande, porque a gente começou a utilizar a IA. Talvez o Lucas aí possa depois dar uma força também ou diretamente com a gente. Eh, Wolf, Lucas, eu preciso ir, me desculpa, agora Ah, que eu vi que maravilha. Não, passando um pouquinho do a tempo. gente passou um pouquinho do horário, mas tudo bem. Gente, eu quero agradecer, bastante a presença de vocês aqui. A gente vai trabalhar em mais webinars, mais, material, mais espaço para conversar com todo mundo. De novo, Alex, obrigado demais por você participar aqui com a gente. O Lucas também, obrigado, pela sua contribuição aqui com a gente. Sim, a gente se vê, pronto. É isso aí, Se vê, obrigado pelo o convite, quanto antes. pessoal. Valeu a Obrigado, participação. Gente, muito pessoal. Foi obrigado. bom, hein? Valeu. Bom dia a todos. Valeu. Tchau, tchau.